Olá pessoal, saudações a todos e a todas. A aula de hoje vislumbra entender melhor como que se dão os processos espontâneos, vislumbrando somente o sistema. Na última aula, nós vimos a entropia em contexto universal. Eu apresentei a variação da entropia como um somatório entre a entropia do sistema e a entropia daquilo que envolve o sistema, das vizinhanças. Eu chamei tudo isso de entropia do universo. Perfeito? A entropia, ela tem que sempre aumentar. A entropia do universo tem que sempre aumentar. Mas notem que a gente está trabalhando com duas variáveis aí, né? O meu sistema e a minha vizinhança. E aí muitas das vezes fica difícil de entender qual que é a fronteira da minha vizinhança, até onde vai a minha vizinhança, até onde eu devo considerar a minha vizinhança. Então existe um pequeno problema aí. Então na aula de hoje eu vou ensinar vocês e a gente vai entender como delinear como contornar esse problema relacionado à vizinhança e ao sistema. Para nós químicos e para vocês, futuros engenheiros, futuros cientistas, é muito importante entender esses aspectos a nível somente do sistema, somente do que é aquilo que está contido ali, daquela porção do universo que está contida dentro de um recipiente, por exemplo. Aquilo é o meu sistema. Então, na última aula eu fiz muitas considerações sobre uma questão lógica, né? Até que era a variação da entropia das vizinhanças estava diretamente relacionado à variação da entropia do sistema, né? Ou seja, aquela velha ideia de Lavoisier, né, que na natureza nem massa nem energia vai ser criada do nada ou destruída. Ela vai continuar ali, né? Tanto massa como energia, tanto matéria como energia. O que acontece é que matéria e energia podem fluir de um lugar ao outro, do meu sistema para as minhas vizinhanças. E aí que vem a pergunta, né? Pô, vizinhança ou sistema, o que é melhor de eu tratar? É sempre mais prático eu usar ou isso, né? O que é mais prático? É mais fácil sempre usar o sistema. Por quê? Porque o meu sistema pode ser esse copo aqui, né? Eu consigo entender o que tem nele de uma maneira mais prática. Eu consigo medir o volume, pôr um termômetro e medir a temperatura, saber qual é a pressão a qual ele está submetido. Olha quantas informações eu consigo ter sobre o meu sistema. Agora, a minha vizinhança, né? Primeiro, até onde vai a minha vizinhança? Então, esse aqui é um grande problema. Então, a gente precisa entender aquela nossa última equação lá, né? A variação da entropia total, que era igual à variação da entropia do meu sistema, mais a variação da entropia das minhas vizinhanças. E aqui que surge um aspecto que começa a ser interessante para nós, porque o ΔS da vizinhança, vou colocar numa outra cor aqui para ficar bonito, né? Esse ΔS da vizinhança ele pode ser entendido como a variação da entalpia em relação à temperatura. O negativo valor da variação da entalpia em relação à temperatura. Esse menos ΔH sobre T é igual a ΔS da vizinhança. E aqui, por mais que não esteja subscrito, mas a variação da entalpia do quê? Do sistema. Então, se eu fazer essa pequena mudança algébrica aqui, de escrever a variação da entropia total como a variação da entropia do meu sistema, mais isso aqui que está do lado, a entropia da vizinhança, se eu considerar não a entropia, mas e sim a variação da entalpia em relação à temperatura do sistema, eu somente olhando para o sistema eu consigo encontrar, né, a um nível entrópico
qual que é o sentido que um fenômeno vai tomar. Então, é nesse ponto que eu consigo entender, somente olhando para o meu sistema, se está havendo um aumento ou não da entropia global. Então, como que eu faço isso? Somando a variação da entropia do meu sistema e descontando a variação da entalpia em relação à temperatura do meu sistema. Com isso, eu consigo saber a variação da entropia total. Perfeito? Então, teve um outro cara que ainda facilitou mais ainda as coisas, que foi o Gibbs. O Gibbs, ele criou uma nova forma de pensar tanto essa questão da entropia do sistema, como também ele adicionou a variação de calor que acontecia. Ele uniu a primeira e a segunda lei da termodinâmica. Por quê? A primeira lei, então aqui, ó, a primeira lei, ela falava muito sobre calor, sobre energia, né? Vamos colocar aqui, ó, energia. Mas em grande parte do curso, provavelmente você viu a energia sendo tratada como fluxo de calor perante entre o sistema e a vizinhança, né? Ou também realização de trabalho pelo meu sistema ou através do meu sistema, né? Tanto trabalho como energia são intercambiáveis. Mas a primeira lei geralmente fala-se que a energia do universo tende ao mínimo, tá? A energia, além de se conservar, ela tende sempre ao mínimo. E isso é observado em vários ramos da física, da química. A segunda lei, ela fala mais sobre a entropia, né, do universo. Mas agora a gente já sabe que a entropia do universo pode ser entendida como a entropia do sistema também. Eu, pelo menos, consigo somente olhando para o meu sistema entender como que a entropia do universo está sendo alterada. Tá? Então, essas duas leis da termodinâmica são os alicerces de toda a fisicoquímica. Tá? E esse alicerce ele é importantíssimo por causa que, se não fosse por isso, nós estaríamos violando aí as leis mais básicas da natureza, tá? Principalmente aquelas que a gente já é acostumado, né? Que não tem bruxaria por aí, que não tem como criar matéria, não tem como criar energia, sim, só tem como transformar essas matéria e energia, né? Então eu só consigo transformar energia de uma forma a outra, e aí vou ter algumas perdas, mas enfim, a gente não vai entrar muito nesse detalhe. Mas existe uma forma de unir os conceitos sobre mudança energética e mudança entrópica em relação ao meu sistema, para prever uma das coisas que a gente vai investigar e vai estudar muito no próximo semestre. Muito no próximo curso, e já começa agora também, muito já nesse momento, que é o equilíbrio químico. Então, o equilíbrio químico vai prover a nós o entendimento dos fenômenos, principalmente o sentido que esse fenômeno está tomando. Como assim? Dessa forma, até onde vai uma reação química? Até onde? Não sei se você já parou para pensar nisso, mas até onde vai uma reação química? A primeira coisa que me falaram na faculdade é que químico não morre, né? Só chega ao equilíbrio. Muitas das vezes, a forma como a gente pensa em fim de uma coisa pode ser entendida aí macroscopicamente como término, exaustão, consumo, mas na química, principalmente por esse conceito de equilíbrio químico, o fim é quando as coisas chegam em equilíbrio. Esse é o fim.
quando eu tenho uma reação acontecendo, essa reação ela vai acontecer até que certo equilíbrio seja alcançado. Quando eu largo uma bola, um peso, um objeto, e ele cai, ele vai ter ali esse somatório da energia potencial e cinética até ele chegar numa condição de equilíbrio. Às vezes esse equilíbrio pode ser o fato desse objeto atingir o solo. Nesse ponto ali, quando atinge o solo, a energia potencial aí provida pela gravidade do nosso planeta em relação à energia cinética adquirida pela massa vezes essa velocidade advinda da aceleração da gravidade faz com que tanto energia cinética quanto potencial se equalizem, e aí esse objeto para, mas na verdade ele só ficou em equilíbrio. O planeta continua atraindo esse objeto, ele ainda está sujeito a um potencial, só que ele chegou a um equilíbrio e ali ele permanecerá até que alguém venha, tire ele e jogue num buraco, por exemplo. Daí ele vai adquirir mais energia cinética, mais potencial até chegar numa outra situação de repouso, onde esse equilíbrio vai ser alcançado. Na química é a mesma coisa. As moléculas, elas muitas das vezes estão em uma condição energética superior. E aí essa condição energética superior, por algum motivo, seja ele o fato de que eu adicionei um outro reagente e essas moléculas simplesmente começaram a pensar, eu vou reagir com aquela molécula que apareceu ali. E aí, quando o fazem, moléculas não pensam, você sabe disso, né? Mas eu só estou querendo aqui dar um tom mais lúdico para que você chegue a esse grau de entendimento do que eu estou tentando falar. Quando essa molécula reage, ela percebe, poxa, agora que eu reagi, eu estou numa condição energética menor do que eu estava antes. Logo, aqui é mais favorável, aqui é melhor, aqui é mais tranquilo. As moléculas vão tender a fazer isso, até que, se, obviamente, essa nova condição for de menor energia. Então, não violamos a primeira lei da termodinâmica, E aí a segunda lei da termodinâmica a gente tem que ver bem certo, se realmente houve um ganho entrópico ali e tal. Mas nesse balanço é o que vai ser o tema de agora. Quando que essa energia da molécula antes e depois vai ser compensada por um ganho ou perca entrópica? Porque às vezes ela pode até diminuir a energia, mas talvez ela também possa com isso diminuir sua entropia. E aí a gente tem um problema, porque o processo espontâneo ele só vai se dar quando houver um aumento da entropia. Tá, mas existe um equilíbrio aí entre diminuição da energia e ganho de entropia. Se a diminuição da energia for muito grande ao ponto de compensar a diminuição da entropia, ou ganho da entropia, você pode imaginar para os dois lados, se essa balança aí, esse pêndulo aí for muito bem equalizado, uma reação pode, mesmo tendo uma diminuição entrópica, ela pode acontecer se o fato de que a diminuição de energia cinética acompanhar ou compensar toda essa entropia. Então, a primeira e a segunda lei da termodinâmica, da primeira e segunda leis da termodinâmica, precisam chegar em um equilíbrio, tá? E aí esse equilíbrio químico, ele nos diz até onde vai uma reação química. Ele vai nos dizer quanto que eu posso esperar de rendimento de uma reação química em determinadas condições de temperatura e pressão. Tinha um engenheiro que ficou muito conhecido, chamado Le Chatelier, que tem o princípio de Le Chatelier que expressa exatamente como que o equilíbrio químico é alcançado em condições de temperatura e pressão determinadas em relação a essas proporções. E ele diz assim, mesmo que eu tenha moléculas muito reativas e que tenham um ganho
entálpico muito grande e um ganho entrópico também muito grande, que seja tudo muito favorável, mesmo assim, algumas moléculas vão permanecer no meu meio reacional ainda como reagentes. Então, toda vez que está acontecendo uma reação química, existem reagentes e produtos, aí a reação começa, esses reagentes vão diminuindo e os produtos vão aumentando. E mesmo que a reação seja de uma concepção energética muito favorável, eu não vou ter 100% dos reagentes consumidos, em detrimento do fato que 100% de toda a matéria vai ser convertida em produtos. Tá? Sempre vai ter um resíduo ali, sempre vai ter um residual. E o Le Chatelier foi o primeiro a começar a entender como que isso se dava em proporção de massa. E isso foi muito interessante para todo o ramo da engenharia, porque possibilitou extrair, otimizar, né, e ao máximo possível do que uma reação poderia render. Ele percebeu que se ele modulasse ali pressão, temperatura, ele conseguiria um rendimento até um pouquinho maior, ele conseguiria consumir aquelas últimas moléculas em detrimento do fato de gerar ali mais produtos. Então, esse tipo de ideia propiciou que hoje nós tenhamos reações químicas com elevado grau de rendimento. E isso aí, eu acho que até no exercício da aula passada eu comentei sobre a síntese da amônia. Um dos usos mais característicos é realmente sintetizar a amônia, que precisa aí de uma pressão cavalar, coisa de 700 atm, temperaturas de 500 graus Celsius para ser produzida, porque somente nessas condições de temperatura e pressão, as moléculas que estão em um equilíbrio como reagentes vão tender a ir para produtos, se transformar em produtos. Nessas condições de temperatura e pressão vai ser mais favorável que elas vão para a condição de produto e deixem a condição de reagente. E agora que a gente vai entender da onde que surge isso, né? Como que eu consigo balancear toda essa equação. E ela é muito simples porque eu vou pular algumas etapas, né? Fica mais simples eu apresentar a ideia de Gibbs, tá? Porque eu vou diminuir o tempo, porque eu precisaria trazer todo o trabalho do Josiah Gibbs, que foi um químico estadunidense que viveu aí no início do século passado, né, no início do século XX, e ele entendeu, aliás, ele até morreu em 1903, e ele conseguiu entender melhor como que é esse equilíbrio entálpico e entrópico para um sistema. Tá? Ele definiu uma nova função de estado, e você já está esperto, já está atento, já está muito sapiente com o que eu quero dizer uma função de estado, né? Então, nós já vimos algumas funções de estado, né? Vamos relembrar. A entalpia, a entropia foram as últimas. Tem outras também, né? A pressão, volume, temperatura, são também funções de estado. Então, beleza. Agora vai ter mais uma função de estado. A função que leva o nome do Gibbs, tá? Então, a energia de Gibbs, em alguns livros, está escrito energia livre de Gibbs, tá? Não se espantem se vocês verem esse tipo de constatação, ou às vezes alguns outros livros trazem somente a concepção de energia livre e abstrai a palavra Gibbs, mas todas elas se remetem a uma mesma função de estado definida pela letra G. Tá? Essa função de estado definida pela letra G, ela é igual a duas outras funções de estado. A entalpia menos a temperatura vezes a entropia.
Então, essa aqui é a equação de hoje, né? A equação que demonstra qual é a relação entre entalpia e entropia. Lembram lá do início da aula que eu estava falando? Aliás, no início da aula foi a constatação sobre vizinhança e sistema, né? Mas aí eu continuei falando sobre primeira e segunda leis, né? Então, se você parar para perceber que aqui eu tenho uma função de estado, a função H, que é a entalpia, e diz muito sobre a primeira lei, e a segunda lei está expressa aqui, né? A entropia, S. Né? Então, agora eu tenho uma função de estado denominada energia livre de Gibbs, que é a relação entre entalpia e entropia ponderada pela temperatura. Perfeito? É o que está escrito ali embaixo. Da onde que surgiu essa equação? Novamente, eu não vou conseguir ter tempo hábil para apresentar tudo isso. Considere por absurdo que essa nova função de estado é determinada dessa forma. Então, o que ela nos traz? Ela nos traz duas constatações, aliás, duas funções de estado que falam sobre o sistema. E essas duas funções de estado sobre o sistema, ponderadas pela temperatura, nos fornecem uma outra função de estado. Na verdade, sempre combinações entre funções de estado geram uma outra função de estado. Vou trazer um exemplo bobinho, eu sei, mas pelo menos ajuda você a entender o que seria a energia de Gibbs em um contexto molecular, tentando criar um paralelo entre o que seria aqui a nível macroscópico. Vejam bem, agora vou sair um pouquinho da aula, vamos deixar a energia livre de Gibbs ali para um cantinho. Eu já volto a comentar sobre essa função de estado com mais detalhes. Vocês já provavelmente devem ter ouvido falar sobre o índice de massa corpórea, né? O IMC. Então, pessoas, né? Vou desenhar uma pessoinha aqui, elas têm uma determinada altura e tem um determinado peso, né? Vamos imaginar aqui uma balança de farmácia, né? Aqui um peso em quilogramas. E eu sempre fui muito ruim em educação artística, por isso você vê esses desenhos esdrúxulos. No meu caso, eu tenho 95 quilos. Isso é acurado, tá? E eu tenho 1,94 m. Vocês ainda não me viram pessoalmente, né? Então eu tenho 1,94 m e 95 quilos. Altura e peso, massa, né? Peso é aquela grandeza vetorial, né? Peso é a grandeza vetorial da relação entre a massa vezes a aceleração da gravidade, né? Aqui, primeira lei. Está, massa, né? Peso e massa. Eu tenho 95 kg de massa e 1,94 metros de altura. O meu IMC, então, eu tenho duas funções de estado que definem o Gauss, né? Massa e altura. O índice de massa corpórea, agora eu não lembro o que é, acho que é a altura pela massa ao quadrado, né? Alguma coisa assim. Aliás, eu consultei rapidinho aqui, é o inverso, né? Vamos fazer o inverso aqui, né? Então é a massa pela altura ao quadrado. Não vou ficar fazendo esse cálculo aqui agora, porque isso aqui não convém. Mas eu consigo aí saber eu tenho um outro parâmetro, né? Daí eu posso calcular aqui, pego a minha massa, divido pelo quadrado da minha altura, e eu vou ter um número, um índice de massa corpórea, que não é o melhor do mundo, tem diferença para homem e para mulher, tem diferença para pessoas
de até 16 anos, de até 30 anos, de até 60 anos, para o que seria o ideal para que uma pessoa não esteja com sobrepeso ou abaixo do peso, qual que seria a relação ideal, né? Haja vista que 95 quilos para uma pessoa de 1,40 m é diferente do que para uma pessoa de 1,94 m no conceito de estar gordo ou magro. Não é o caso aqui. Só quero indicar que esse índice serve para indicar, né, um índice, né, ficou redundante isso, mas esse índice serve para mostrar se você está com uma massa muito maior em relação à tua altura ou abaixo, em um patamar aceitável, aí, segundo a Organização Mundial da Saúde, enfim, ou qualquer outra entidade aí que use isso como uma escala. Eu posso comer IMC, ou eu posso perder IMC, eu posso suar IMC. Não, o IMC é o índice, é um número. Eu posso engordar umas lasanhas, eu posso perder peso, entendeu? Eu posso aumentar ou diminuir o meu peso, a minha massa. A altura agora não muda mais, né? Já cheguei numa idade que já não muda mais tanto a altura. Quando eu tinha 15 anos mudava todo mês. Mas agora já a altura está meio constante, mas tá, poderia mudar a minha altura, digamos assim, mas agora já não é o caso. Mas massa é o mais fácil de mudar. Então eu posso diminuir minha massa ou aumentar a minha massa. E aí isso vai refletir no IMC. Tá? Vamos voltar agora para a energia livre de Gibbs. A energia livre de Gibbs de uma reação química é como se fosse o IMC. Tá? Então, eu posso aumentar ou diminuir a entalpia ou a entropia. Tá? Posso aumentar ou diminuir essas propriedades, principalmente modulando a temperatura. Então, eu consigo modular essas funções de estado que vão compor a energia livre de Gibbs. Essa combinação aí que é a energia livre de Gibbs. E do mesmo jeito que o IMC mostra para mim se eu estou com sobrepeso, se eu estou no peso ideal, se eu estou abaixo do peso, a energia livre de Gibbs vai me mostrar 3 coisas. Se uma reação está tendendo para um equilíbrio, se a reação está no equilíbrio ou se a reação está fugindo do equilíbrio. Notem que somente uma dessas considerações aí, somente uma dessas situações é equilíbrio químico, tá? Então, as outras duas ou a reação está se processando até alcançar o equilíbrio ou se ela já passou do ponto do equilíbrio, que é uma outra coisa que pode acontecer. Então, é para isso que nos serve a energia livre de Gibbs. Perfeito? Então, isso daqui seria um esboço de um gráfico, né, que relaciona a energia livre de Gibbs, molar padrão. Olha, só vou colocar a energia de Gibbs aqui para não encher muito a nossa apresentação. Isso aqui pode ser válido para qualquer coisa. Por exemplo, aqui na ordenada eu posso ter o progresso da reação. Ou seja, quando eu falo progresso, eu estou falando assim, imagine que aqui você tenha, sei lá, 50 mol de um reagente e 50 mol de um outro reagente, os dois se adoram, vão reagir com muita força, e aí então quando eu coloco os dois em contato, antes desse contato eu tenho o progresso igual a 0 aqui, e aí eu vou medindo o tempo, eu vou medindo a composição do meu sistema. O tempo ainda não é uma boa, quando a gente for estudar cinética, ver se é questão do tempo, mas sim a composição. Então daí eu penso, são 50 moléculas de um reagente e 50 de outro, aí eles começam a reagir, então passou um pequeno período aí eu só tenho 40 e 40, o restante virou produto, aí só tenho 30, 30, 20, 20, 10, 10, e aí não tem mais nada, por exemplo. Se eu fosse acompanhar a mudança de calor e a mudança da entropia, né? Então H e entropia, S, eu conseguiria ver a entropia e a entalpia em uma determinada temperatura dos reagentes,
eu poderia graficar aqui, por exemplo, esse aqui é o ponto de partida, então aqui eu só tenho reagentes no ponto 0, progresso, e em determinado ponto aqui, esse somatório de entalpia e entropia de todas essas moléculas, somando ali, calculo qual que é, eu consigo estipular que está nesse determinado platô aqui. Então, beleza. E aí, quando começa a reação, a energia dessa reação vai diminuindo. Tá? Vou fazer mais bonitinho aqui. Então, como eu sempre falo, vai uma questão de maior energia para uma de menor energia. Então, a energia livre de Gibbs, essa somatória entre entalpia e entropia, vai diminuindo. Já vai entender quando que vai ser válido para entropia isso. Tá? Então, em um primeiro momento, eu vou perceber que essa reação ela vai progredindo, né? As moléculas vão reagindo, vão colidindo no meio reacional e a reação vai acontecendo. Então, a energia livre, que estava muito grande, começa a diminuir. Então, reações que são espontâneas tendem a uma diminuição da energia. Aqui é o progresso da reação. Então, passou um segmento, passou mais um segmento, passou mais um segmento, e aqui cada vez mais eu tenho menores valores de energia. Se aqui eu tivesse 10 kJ por mol, aqui eu teria menores valores de energia livre. Tá? Então, o decréscimo, e aqui também foge um pouco de como eu posso provar isso, só considere por absurdo dessa forma, porque senão ia gastar muitas aulas para explicar de onde que surge isso. O decréscimo da energia de Gibbs está relacionado à mudança no sentido espontâneo de uma reação. Quando eu falo espontâneo, isso é já fácil de você entender que eu não preciso forçar a reação a acontecer, eu só preciso deixar reagente junto ali e ele vai acontecer. Nem toda reação química acontece dessa maneira. Algumas eu preciso inserir muita pressão, inserir muita temperatura, aumentar muita temperatura, inserir calor, e aí isso não é uma condição espontânea. Espontâneo quer dizer que naquela temperatura as coisas vão acontecer. Então, para qualquer processo espontâneo, a derivada aqui, né? Se eu tomar a derivada aqui, eu sempre vou ter um valor negativo de energia livre de Gibbs. Na verdade, qualquer processo que leve uma diminuição da energia de Gibbs está atrelado a uma mudança espontânea. Vai chegar um momento onde não vai ter mais tanto reagente. Portanto, por isso que você vê aqui uma curva mais assintótica, né? Então, aqui se eu for tomar a primeira derivada desse ponto aqui, vou colocar numa outra cor para ficar em destaque, nesse ponto, sei lá, aqui, se eu tomar essa primeira derivada aqui, eu vou perceber, não ficou certo, porque aqui o meu risco não foi bom, mas você entende que ela está paralela com o eixo da ordenada, né? Então, aqui a primeira derivada é igual a zero. É aqui que se encontra o equilíbrio. Quando a energia livre de Gibbs é igual a zero, eu tenho uma situação determinada de equilíbrio. Perfeito? E quando isso não é tão fácil de imaginar, mas digamos que esse gráfico evoluísse dessa forma, né? Aí eu apago aqui e faço uma outra derivada aqui, por exemplo, por algum motivo a energia volte a crescer. Então essa primeira derivada aqui nesse ponto, né, seria algo maior do que zero, né? E aí uma situação onde a energia livre é maior do que zero está fora do equilíbrio, tá? Na verdade, tanto antes, né, aqui, também nesse ponto aqui também estava fora do equilíbrio. O equilíbrio só é alcançado quando essa primeira derivada aí for igual a zero. Então, só que aqui o progresso da reação, nesse primeiro momento aqui, o progresso da reação aqui
me garantia que, nesse primeiro momento, que a reação estava avançando para uma situação de menor energia. Agora, aqui do outro lado, nessa segunda situação, não, né? Volta a aumentar a energia, e para que isso aconteça eu preciso suprir energia. Então eu precisaria, esse aumento da energia está atrelado a algo não espontâneo. Então eu sempre vou ter reações espontâneas quando a energia livre está diminuindo, quando até um ponto que ela chegue em um platô, ali chega numa situação ela fique constante, onde tem um equilíbrio, onde a energia livre é igual a zero. Então, quando que isso vai me resultar em algo, como que eu consigo saber quando que a energia vai ser igual a zero, ou negativa, ou positiva? É só calcular. O que é energia livre? Não é a variação da entalpia, não é a variação da entropia, e não é essas duas coisas a uma certa temperatura? Tem como calcular isso? Claro que tem. Claro que tem. Você já sabe, eu já fiz os exercícios, por isso agora que você percebe que eu fiz aqueles exercícios, ao invés de simplesmente passar uma lista para você, mas eu fui fazendo, espero que você também tenha refeito e pegado o passo a passo, porque agora a gente vai juntar tudo isso e aí daqui para frente é com vocês os exercícios, né? E principalmente por causa que em breve aí até o final do mês aí vamos ter uma prova aí sobre toda essa etapa, mas ainda quero fazer uma lista de exercícios bem grande que inclua essa parte que eu estou falando agora. Então, pois bem, quando que eu sei que uma reação vai ser espontânea, agora eu vou dando um passo atrás novamente. Eu já entendi, ali você já sacou e já percebeu, desculpem, que a diminuição da energia acarreta um sentido espontâneo. Mas e se isso vier junto de uma diminuição da entropia? Eu tenho várias situações. A reação, beleza, pode diminuir a energia, mas a entropia ela pode subir ou descer. Não é certo que vai acontecer a mesma coisa, só por causa que diminuir a energia não quer dizer que a entropia também diminua ou aumente, não dá para saber. A energia pode subir também, a entropia pode aumentar, mas aí eu não sei se a entropia não está compensando esse aumento da entalpia. Então, entende que eu posso diminuir a entalpia ou aumentar a entalpia. Nessas duas situações eu posso ter um aumento da entropia ou uma diminuição da entropia. Nessas duas situações. E que essa entalpia e essa entropia, ambas dependem da temperatura. Lembra lá que tem a temperatura que logo vai ser crucial para determinar. Mas quando que eu sei que é espontâneo, né? Eu sei que todo o processo é espontâneo, então o derretimento de um cubo de gelo a 20 graus Celsius ele vai ser espontâneo. Por quê? Porque a somatória da entalpia e da entropia da água no estado sólido a essa temperatura, ela vai ser menor se ela estiver no estado líquido do que no estado sólido. Por isso que o gelo derrete a, 20 graus Celsius. E a água congela a menos 2 graus Celsius, sim, a água vai congelar porque a entalpia e a entropia a menos 2 graus Celsius da água líquida vão ser menor, da água vai ser menor nela no estado sólido do que no estado líquido. Há 2 aulas atrás eu mostrei também uma tabela, até passei para vocês, né? Uma tabela muito legal, muito detalhada, onde tinha esses valores de entalpia e entropia. Agora você entende por que eu te passei isso. Então, aqui você consegue entender, em luz daquele processo de espontaneidade, ou seja, um processo que é espontâneo é aquele que leva sempre uma diminuição. Então, qualquer processo que a diminuição da entropia, ou seja, que há diminuição da entropia, ou que a variação da energia livre seja menor do que zero, todo e qualquer processo
que cumprir esse requisito aqui, né, ΔG menor do que zero, ele vai ser dito espontâneo. Tá? Quando for ΔG igual a zero, ele vai estar no equilíbrio, e quando for ΔG maior do que zero, ele não espontâneo. Tá? Então, eu só vou ter ΔG menor do que zero em algumas situações. Primeira situação é essa daqui. Quando a variação da entalpia for negativa. O que é a variação da entalpia negativa? É um processo exotérmico. Então, geralmente, uma reação que libera calor, né, libera energia, sei lá, pegar sulfato de cálcio, né, ou óxido de cálcio e misturar com água, isso é exotérmico pra caramba, né? Não faço isso em casa. Libera muito calor, você percebe, você sente, é perceptível. Então, esse processo ele é espontâneo desde que se a entropia for positiva. Isso a gente já sabe, né? Porque processos espontâneos têm um aumento da entropia. Então, reações exotérmicas com aumento da entropia sempre vai ser espontâneo. Então, próxima vez que você for fazer uma mistura ou uma reação que gere um desprendimento de calor e você vê aquilo acontecendo, você pode imaginar, olha só, a entropia do universo aqui está aumentando, né? É isso que está acontecendo. Agora, a entropia ela pode ser negativa de um processo exotérmico, novamente, ΔH menor do que zero, ΔH negativo, então, entalpicamente, um processo exotérmico. Esse processo vai ser espontâneo quando a entropia for negativa, se e somente se o módulo desse produto temperatura, variação da entropia, P∆S, for menor do que a variação da entalpia. Poxa, agora complicou, né? Você fez os exercícios na aula passada, né? Você fez. Eu espero que você tenha feito. Qual era a magnitude de energia envolvida na variação da entropia de um processo físico-químico? Lembra que você via algo em torno de Joule por Kelvin, por mol? Joule. Volta lá para o professor Rafael. Qual era a magnitude da variação da entalpia por uma mudança aí, um processo físico-químico? Geralmente, muito provavelmente, tenho quase certeza disso, que a hora que você estava fazendo os exercícios sempre tinha alguma coisa na ordem de, sei lá, 1000 quilojoules, ou quilocalorias também, né? Mas quilojoules, ou seja, vezes 10 na terceira potência, esses joules. Então, fique atento, a variação da entalpia, o ΔH, geralmente numa reação química, é medida em quilojoules. E a variação da entropia é em joule. Então, é muito fácil de que essa mudança de entalpia compense essa pequena mudança de entropia. Então, isso que eu acabei de falar se demonstra aqui. Quando a variação da entropia, isso é muito importante, quando a variação da entropia for negativa, pela segunda lei, esse processo não deveria ocorrer de maneira espontânea. Mas ele sim pode acontecer de maneira espontânea, uma exceção é que se por acaso a entalpia compensar a entropia. Aí que foi colocado em módulo só para ficar melhor para você visualizar isso, que o produto temperatura vezes ΔS, se esse valor for uma ordem de magnitude inferior à variação de entalpia de um processo exotérmico, essa reação acontece, mesmo que a entropia diminui. Por quê? Porque a entalpia acaba compensando tudo, tá bom? Então,
você pode sempre manter esse tipo de raciocínio que vai ser muito frutífero na hora de resolver os exercícios. Então, novamente, um processo exotérmico acontecerá mesmo que haja acontecerá de maneira espontânea, mesmo que haja uma diminuição da entropia, o que viola a segunda lei, se somente se essa magnitude de diminuição da entropia ponderada pela temperatura for menor do que a variação da entalpia do processo. Perfeito? Isso é belíssimo. Né? Por quê? Porque somente nessa situação, se esse módulo aqui, módulo T delta S, for menor do que o módulo delta H, daí na hora que você fazer o exercício, você vai perceber isso. Espero que você volte aqui e olhe novamente para essa tabela na hora que eu estiver fazendo os exercícios. Você vai perceber que em toda e qualquer situação que isso aí for verdadeiro, que eu acabei de falar, calculando ali você vai perceber que algebricamente o ΔG só pode ser negativo quando isso daqui, T delta S, for menor que ΔH. Esses módulos, que o módulo de um for menor que o módulo do outro. Isso sempre vai dar um valor negativo, tá? De ΔG. E aí o ΔG negativo, o processo é espontâneo. Percebeu? Aqui novamente, né, se eu tenho um ganho de energia, daí isso agora acaba jogando de maneira inversa. Então é muito importante até parar às vezes nesse momento, porque agora essas duas outras linhas da tabela ao lado aí envolvem aumento de entalpia. Então aumentou a entalpia, o processo é endotérmico. Processos endotérmicos vão ser espontâneos quando, primeiro requisito aqui, quando a entalpia for positiva, a entalpia vai ser positiva, porque esse aqui é um processo endotérmico, né? Então eu vou colocar até uma chave aqui, processos endotérmicos têm o ΔH positivo, tá? Então, essas duas linhas ali debaixo da tabela mostram isso. Então, o ΔH positivo vai estar atrelado a uma mudança espontânea se e somente se... Bem, a gente já sabe que a entropia tem que aumentar, tá? Mas aquilo que eu acabei de falar continua válido agora. Quando eu tenho um aumento da entalpia, na hora que eu for calcular o ΔG, esse aumento da entalpia pode fazer com que a diferença de energia que eu ganhei com entropia não consiga ser corretamente balanceada. O que eu quero dizer? É que para que uma reação endotérmica seja espontânea, precisa ter um aumento da entropia, o que está tranquilo, a gente já sabe disso, mas esse aumento da entropia tem que ser substancial. Esse aumento da entropia, o T delta S, tem que ser maior do que o ΔH, porque somente nessa situação é que o ΔG vai ser negativo. Porque pensa bem, lembra que eu falei, o ΔH, a entalpia, tem valores de quilojoules. Então, se a entropia for muito pequenininha, do qual o produto entre temperatura e essa coisinha pequena de entropia não for tão grande ao ponto de compensar esse aumento da entalpia, o ΔG não consegue ser negativo. Então, o T delta S, essa mistura precisa compensar a entalpia. Então, esse aumento da entalpia precisa ser menor do que o produto T delta S. É o que está escrito ali, né? Então, T delta S precisa ser maior do que ΔH. Somente nessa situação o ΔG vai ser negativo. Por que eu sei disso? Porque fazendo o cálculo ali, você vai perceber que somente quando o T delta S for maior do que ΔH para um processo endotérmico e entropia maior do que zero, o processo vai ter um ΔG negativo. Novamente, por último, um processo endotérmico, onde há diminuição de entropia. Então, pela segunda lei da termodinâmica, a gente já pode começar a ter umas dúvidas aí, né? Mas a hora que você também for fazer os cálculos,
aí você está com dois fatores jogando contra, né? Tá todo mundo fazendo o inverso do que deveria estar fazendo para um processo ser espontâneo. Então, um processo endotérmico que tenha uma entropia negativa, de jeito nenhum vai ter ΔG menor do que zero. Sempre o ΔG vai ser maior do que zero, sempre. Porque aí eu vou ter esse produto T ΔS com um valor muito negativo e aí não vai ser possível nunca chegar a um valor negativo. A entropia não vai compensar o ganho entálpico, tá bom? E aí eu tenho um ΔG maior do que zero e o processo é não espontâneo. Então, vamos fazer um sumário bem grande aí do que eu apresentei para vocês. A energia livre de Gibbs ela tem que diminuir. Essa diminuição da energia livre de Gibbs está relacionada a uma mudança espontânea. Quando ela chega no mínimo, é dito que o processo alcançou o equilíbrio. Quando ela volta a subir, e aí a gente já vai entender como que pode subir, eu não fiquei nesses termos, mas eu sei que não é favorável, né? É como se um objeto aí chegasse ao fundo do vale e eu esperasse que ele repentinamente começasse a subir o vale, né? Sem fazer força nenhuma. Isso não tem como acontecer. Então, é um processo não espontâneo, né? Que ele suba, né? Que uma bola suba do chão até a minha mesa. É um processo não espontâneo. Isso não acontece de maneira espontânea. A não ser que alguém chute a bola, mas alguém daí transferiu energia para essa bola, para ela estar ali. Mesma coisa é ali nessa situação onde o ΔG é positivo. Eu tenho que forçar a reação para subir esse potencial. Então, ΔG maior do que zero é um processo não espontâneo, é algo que não acontece espontaneamente, a não ser que eu coloque energia, aumente a temperatura, force a coisa a acontecer. Caso contrário, reações que são espontâneas vão ter uma diminuição de energia, então eu posso calcular essa diferença de função de estado, porque é isso que a energia livre de Gibbs é, né? Uma função de estado, e se eu sei o estado final e inicial, eu posso fazer essa diferença e eu consigo verificar se houve uma diminuição da enthalpia, diminuição da energia livre de Gibbs. Quando isso for verdadeiro, eu estou falando de um processo que acontece de maneira espontânea, tá? Então, essa é a situação mais importante da aula de hoje. Espero que isso tenha ficado claro. Eu peço até que assistam às vezes novamente esse vídeo, porque eu acho que ele é muito importante. Os aspectos que eu trago aqui, essa última tabelinha aí que eu expliquei, são muito importantes. Essa tabela aqui ao lado, isso vai ajudar você a entender esse conteúdo com muita clareza. Perfeito? Espero que tenha sido proveitoso e até mais.